Bom, essa é a videoaula sobre sistemas de refrigeração não convencionais. A gente vai estar vendo alguns princípios de operação de sistemas de refrigeração, como ejetores de vapor, refrigeração termoelétrica, termoacústica, poliduretos metálicos e magnética. Bom, um sistema por ejetor de vapor opera utilizando vapor de baixa pressão, que é acelerado através de um bocal a altíssimas velocidades, às vezes chega a ser supersônica. Ao acelerar, ele baixa a sua pressão e encontra-se em contato com uma câmara, onde eu tenho um evaporador aqui embaixo, com água, né? E aí essa pressão, que chega a ser da ordem de 0,01 bar, ele evapora, né, a água desse evaporador aqui nessa pressão na temperatura da ordem de 8 graus. Essa mistura desses dois vapores, o que veio da caldeira e o que veio do evaporador, então passa por um difusor onde recupera a pressão. Então você tem a baixa pressão aqui do evaporador, da mistura, e depois uma recuperação da pressão pelo difusor. E aí eu chego numa pressão de 0,07 bar, onde eu teria mudança de fase a 40 graus. E aí então eu vou para um condensador. Na verdade aqui está o esquema do que seria um sistema de refrigeração por ejetor. A caldeira gera vapor aí a pressões próximas, pouco acima da pressão atmosférica, 100 e poucos graus. Aí ele é acelerado aqui no ejetor, baixando a pressão e absorvendo o vapor, que é mantendo a pressão baixa aqui no evaporador. Essa mistura é expandida aqui no ejetor e depois a mistura desses dois vapores é condensada, rejeitando calor para a atmosfera. E o líquido produzido, então uma parte é expandido pela válvula de expansão e fornece a água para o evaporador, e a outra vai ser bombeada para o gerador de vapor, fechando o ciclo. Então está aqui o diagrama pressão e entropia para esse esquema de operação. Quais as vantagens desse tipo de sistema? Ele opera, basicamente, a grande parte da energia é térmica de baixa qualidade, assim como os sistemas de refrigeração por absorção também, né? Pequenas quantidades de ônibus são necessárias para a bomba da caldeira de trabalho mecânico. O refrigerante utilizado normalmente é a água, portanto, né, bastante sem problemas ambientais. Tem poucas partes móveis, então o ejetor é completamente fixo e só a bomba, que é a bomba da caldeira, né, tem partes móveis. Desvantagem. Bom, ele é bastante grande, ele ocupa um grande volume, porque para evaporar água a temperaturas de 8 graus, a pressão é muito baixa e o volume específico então é muito alto. E o coeficiente de desempenho também dele é bem baixo, abaixo dos sistemas de absorção. Bom, refrigeração termoelétrica. Outro princípio que a gente vai ver é baseado no efeito Seebeck, na verdade, que foi descoberto em 1821, que é quando eu tenho dois metais ligados, né, um circuito com duas soldas de dois metais diferentes, se eu manter as duas pontas em temperaturas diferentes, eu gero uma corrente elétrica nesse circuito. Tá? Isso foi observado por Seebeck em 1821. E esse princípio é utilizado para geradores termoelétricos. Tá? Então, alguns satélites utilizam esse tipo de gerador pela confiabilidade, não tem parte mecânica, só sólido, não tem fluido associado, tal, apesar da relativamente baixa eficiência dele. Esse mesmo efeito também é utilizado para termopares, né? Então, se eu abrir esse circuito e colocar um sensor, um milivoltímetro aqui, se eu tiver diferenças de temperatura, eu vou ter uma diferença de tensão proporcional a essa diferença de temperatura. Esse é o princípio utilizado até hoje em termopares. Para a refrigeração, o Peltier, usando a mesma lógica, né, e o mesmo material, por exemplo, em 1834, ele falou, bom, se o processo é reversível, ao invés de gerar uma corrente elétrica, se eu induzir uma corrente elétrica aqui, eu vou gerar uma diferença de temperatura entre os dois polos e vou bombear calor de uma ponta fria para uma ponta mais quente, não violando a segunda lei da termodinâmica nesse sentido, porque eu estou colocando uma corrente elétrica, trabalho elétrico no meu sistema. E aí é um refrigerador termoelétrico.
Hoje em dia, para efeito útil, né, você não se usa mais metais, mas semicondutores, né? Então, o material B aqui é um material que é dopado com cargas, né, para ter maioria de cargas positivas, e o material A é dopado para ter cargas negativas, né? Então a junção PN. A hora que eu coloco uma diferença de tensão na bateria, ligo numa bateria, então eu gero uma corrente nesse sentido, portanto o elétron vai nesse sentido, e aí ele passa de uma região do polo P, polo positivo, do semicondutor positivo, para cá. O elétron está com baixa energia e para dar esse pulo ele precisa retirar calor da fonte fria. Seguindo aqui, a hora que ele vai daqui para cá, ele está com uma alta energia e para baixar a energia para entrar no material B, positivo, ele rejeita calor para um ambiente a mais alta temperatura. Então esse é o princípio utilizado hoje. Na prática, esse equipamento, a construção do equipamento, então vai usar semicondutores, né? Positivo, negativo, positivo e negativo. O circuito elétrico aqui, ele é em série, então a corrente vai para cá e para cá, e sempre que eu tenho a saída de um negativo do positivo para o negativo, do positivo, desculpa, a corrente elétrica está aqui, do positivo para o negativo, eu vou ter um salto e que aí eu vou ter que retirar calor daqui e do negativo para o positivo eu tenho que rejeitar calor, como vimos no esquema anterior, né? Nesse caso, então, é a corrente elétrica que está transportando calor de uma região mais fria para mais quente, não um fluido refrigerante. A aplicação principal são refrigeradores portáteis utilizados em automóveis, se liga até na tomada de energia do automóvel, 12 volts, e outros resfriadores de água, mas são equipamentos pequenos, eles não têm partes móveis, são compactos, são silenciosos, têm pouca manutenção, são sólidos, né, não usam fluidos, enfim. Mas eles têm baixa eficiência, baixa coeficiente de performance e baixa capacidade também. Bom, a refrigeração termoacústica vai se basear num efeito termoacústico que bom, a ideia é você ter um alto-falante colocado na ponta de um tubo oco preenchido com um gás inerte. Esse tubo é fechado dos dois lados e dentro dele existe o que se chama de pilha, é um conjunto de lâminas bem finas de material, normalmente plástico, espaçadas entre elas com décimos de milímetros. Então, este material aqui, bom, o alto-falante, quando ele é excitado por uma frequência adequada, ele vai gerar uma onda que vai comprimir o gás que está aqui dentro, né? Portanto, aumentando sua temperatura, e a relação desse gás, ao passar por esses canais aqui, dentro da camada limite e tal, ela vai gerar calor que vai ser transportado para fora do meu ambiente. Quando o alto-falante está voltando, então ele tem uma região, ele vai ter o processo de redução de temperatura, né? De expansão desse gás que vai reduzir sua temperatura. E aí vai ter sempre, como essa onda é estacionária, vai ter uma região que vai estar sempre em compressão e uma região que está sempre em expansão. Então aqui é de onde eu vou tirar calor do meu ambiente que eu quero refrigerar, né? Esse é o princípio de operação da refrigeração termoacústica. É um efeito relativamente novo, então aqui eu tenho uma foto de um refrigerador do sistema, né, de refrigeração. O alto-falante está aqui, o tubo de ressonância está aqui e aí trocadores de calor, né? E aí esse equipamento sendo utilizado para resfriar um frigobar, né? Por efeito termoacústico. Isso aqui foi feito na Universidade da Pensilvânia em 2003, com patente e tudo. Aí eu descobri também que aqui no Brasil, na UNB, o pessoal em 2007 tem uma tese de um rapaz chamado Sartori, que desenvolveu um outro refrigerador termoacústico, que é esse aqui. E depois, em 2011, eles pegaram esse mesmo equipamento, um aluno de graduação, um trabalho de graduação que determinou experimentalmente, né, a operação desse sistema aqui, para vários tipos de plaquinha que foram utilizados e tal. É que a diferença de temperatura que ele conseguiu é pequena, na ordem de 2 graus só, mas é uma
uma fonte de pesquisa ainda, são equipamentos que estão sendo desenvolvidos. Tá? Refrigeração por hidretos metálicos também ele vai usar, né, um sólido, que é uma liga metálica com esses metais aqui, de diferentes concentrações, e conforme a concentração, ele entra em equilíbrio com o hidrogênio e absorve hidrogênio. Então essas ligas absorvem hidrogênio, transformando eles em hidretos metálicos, através de uma reação exotérmica. Então ele aquece, né? E aí eu consigo armazenar hidrogênio nessa liga metálica. Isso tem sido estudado, inclusive, para transporte de hidrogênio. Quando eu forneço calor para essa liga, então ele libera novamente o hidrogênio, a reação é reversível, então ele libera o hidrogênio. Se eu trabalhar com duas ligas de concentrações diferentes e que têm diferentes temperaturas, a mesma pressão de equilíbrio com hidrogênio, eu consigo fazer um sistema intermitente para operação, para refrigeração, conforme a gente vai ver aqui. Então aqui é um diagrama pressão-temperatura, que é log de P sobre 1 sobre T. Então a temperatura 1 sobre T, temperatura absoluta. Tá? Então quanto mais para cá, menor a temperatura absoluta, porque é 1 sobre T. Né? E aqui aumenta a pressão. Então essa liga A tem uma característica de ter pressões de hidrogênio altas a altas temperaturas. E a liga B teria a mesma pressão de equilíbrio de hidrogênio numa temperatura bem mais baixa. Então a ideia aqui é que eu estaria regenerando. Então, esta liga aqui está me fornecendo, eu forneço calor para ela a alta temperatura e ela vai me transferir hidrogênio para essa liga aqui, que eu vou estar resfriando. Então, aqui eu estou transformando em hidreto metálico, né, acumulando hidrogênio aqui e gerando calor, aí eu transfiro calor para um ambiente. Né. Depois que acabou o hidrogênio daqui, que eu enchi isso de hidrogênio, aí eu resfrio esses dois materiais e coloco esse em contato com o local onde eu quero resfriar. E aí, a uma baixa, né, temperatura bem mais baixa, essa pressão está mais alta do que essa, e esse daqui eu vou resfriar também com uma temperatura ambiente, com água, tá? De forma que agora, ligando esses dois, o hidrogênio produzido aqui, a hora que eu recebo calor a baixa temperatura, ele gera hidrogênio e vai ser absorvido aqui nessa região a uma alta temperatura, gerando calor alto, que é aí que eu rejeito. Então esse é o princípio de operação do sistema intermitente de hidreto metálico. Tá? O último princípio que a gente vai ver é a refrigeração magnética, que é baseado num efeito magnético calórico que foi descoberto não há muito tempo, mas que alguns elementos químicos, por exemplo, o gadolínio e suas ligas, né, ele tem características interessantes, que quando ele é exposto a um campo magnético, ele vai orientar seus dipolos, né, num sentido e produz calor. Então ele se aquece quando ele está sujeito a um grande campo magnético. Então, e aí eu resfrio ele, retiro esse calor, e a hora que eu tiro o campo magnético, ele vai baixar a sua temperatura, absorvendo a energia calor de um ambiente que eu preciso também. Seria uma forma intermitente, mas tem sido desenvolvido equipamentos que são, na realidade, circulares. Né? Então, eu teria a fonte que eu quero retirar calor daqui, né? Eu coloco o meu material gadolino aqui sobre uma ação de um campo magnético, ele aquece, eu transfiro o calor para um ambiente mais quente, aí ele está mais frio, a hora que eu retiro o campo magnético, ele entra em contato aqui com a minha fonte fria, e aí ele resfria e retira calor daqui. Aí eu novamente submeto ele a um campo magnético e assim por diante. Então, isso aqui tem sido desenvolvido, tem até umas dissertações, umas teses, uma tese na Federal de Santa Catarina, que em 2006 ganhou o prêmio, em 2011 ganhou o prêmio de melhor tese do ano. O pessoal da Federal, posso colocar o contato depois. Quais são as vantagens? Não usa fluido refrigerante, né? Quer dizer, só o sólido. Ele também tem uma eficiência bastante alta, né? Quer dizer, teoricamente você pode chegar até o limite de 60% do Carnot. Está sendo desenvolvido ainda, é uma tecnologia recente, né? Ele é compacto, basicamente não tem partes móveis, ele pode ser intermitente ou poderia ser em formato contínuo,
não tem vibração, não tem barulho, enfim. Várias pesquisas então estão sendo realizadas para a busca de materiais. O grande problema é que você tem que achar um material que se adeque a esse tipo, além do gadolinho. Tá bom, pessoal? Até mais.